Os primeiros vestígios de povoamento remontam à Idade da Pedra. Esta região a norte do Rio Douro era habitada por uma tribo celta. Dá-se então a invasão romana e cerca de 200 anos após o início é finalmente conquistada a atual região de Trás-os-Montes. As gentes passam de pastores a agricultores, contudo, em algumas regiões, nomeadamente as mais longínquas e serranas, mantiveram ainda algumas características que permitiram a fuga ao controle apertado dos romanos. Torém é uma aldeia portuguesa do concelho de Montalegre, situada a norte da Serra do Gerês, na margem esquerda do rio Salas, entre as aldeias galegas de Requiás, Igontemil e Randino, concelho de Calvos de Randino. Foi vila e sede de concelho até o início do século XIX. O pequeno município era constituído apenas pela freguesia da sede e tinha 1801 411 habitantes. Torém era a cabeça das terras da Piconha, defendendo ainda o chamado Couto Misto. Transitou para os domínios da Espanha pelo Tratado de Lisboa de 1864. Convidamo-lo a explorar esta região consagrada pela natureza em estado puro, paisagens remotas e uma história que ainda ecoa em serras e vales transmontanos. Mas antes de prosseguirmos nesta jornada, quero mostrar-vos como tudo começou. Além quer, bem me quer, mal me quer. Gente vai, gente vem, só eu sei que me quer bem. Onde cresci, onde morei, onde sorri, onde chorei. Porque as raízes são os fundamentos de todos os momentos, das várias fases do crescimento. Tantas histórias para contar, o resto das nossas muralhas e as fábricas que já nem estão a funcionar. Mesmo assim, eu não vou parar, vou continuar a gravar, a produzir, a filmar. Tanta coisa que esta terra ainda tem para nos dar. Depois de muitos anos daqui viver, sinto a diferença a acontecer. Ainda há mais para aparecer, para nascer, para oferecer. A terra que me viu crescer, onde a música em mim se começou a desenvolver. Quantas vezes dei por mim a viajar. A andar a 100, daqui só paro em Torém. Belas paisagens que viram miragens da minha viagem. Depois tantas passagens, sinto aquela aragem nesta margem, ao ver a vida selvagem. Olha para esta paisagem, parece uma miragem só ao ver a barragem. O olhar sobre o horizonte não é o fim, é a fonte. Ao passar pela ponte, vejo a inspiração desta pequena aldeia, desta população, onde se vive calmamente e a pressa está ausente. A agricultura é o sustento, a sua evolução, o seu movimento. Nunca tinhas visto orei assim, agora vou-te mostrar só um pouco de mim. Raízes. Ué. Ai, caralho. Um alicate. Não é borga. Não.
Tu tens que começar a ter... Já nem posso pôr os trastes quanto mais trabalhar. Até aí, porque é que tu tens necessidade de andar a trabalhar? Não fui. E agora? Agora venho embora. Tendo saúde, a gente tem tudo. O trabalho que se foda. Trabalhei muito. Também digo. Já são 88 anos. Também digo. Tens razão que tens. Para falar isso. Já a trabalhar agora que é muito. Tiraste muito terrãozinho para semear o grãozinho. É isso. Muito acabar. Pois é o que eu digo. Muito terrãozinho. Para semear o grãozinho. E eu depois, o mulherio que depois deu cabo de ti. Isso ainda foi pior, homem. Foi pior que os terrões. Toma, e não tenho que mais. Toma, governa-te com esse que já não há mais. E havia pessoas aqui, casas, que tinham muitos filhos, e chegavam de manhã e não tinham nada que meter na panela para dar aos filhos. Era uma vida muito, muito triste. Mas todos passavam e tudo passou, e as pessoas parece que deram mais valendo que são agora. Mas passou-se muita miséria. Eu até não fui ver mais coisa porque era só o filho único, não é? Mas via a miséria que havia em minha casa, nos outros ainda seria pior, não é? E também não tinha larguezas nenhumas. Agora o pessoal emigrou todo para o estrangeiro, outros fomos para Lisboa. Pronto, e a vida pôs-se melhor, não é? E agora, graças a Deus, tanto o pequeno como o grande, como o velho, como tudo, vive melhor. Não havia reformas. Agora, muitas são pequenas, mas sempre há uma coisinha que vem, que antigamente não havia nada disso. E estávamos à espera do vitelinho para vender e quando vendiam, a metade tinha que ir para onde tinha gente das vacas de meias. A metade era para o dono da vaca e a outra metade era para o que trabalhava com ele e para quem não tratava, não é? E depois chegava a casa, se calhar já não entrava em casa porque devia. Já. No dia que se vendia o vitelo já não havia nada. Era triste. Era triste os pais chegarem a pôr-se à mesa e não ter que pôr na mesa aos filhos. Era um bocado muito triste, não é? Só quem tivesse a vida ruim fui eu. Tive uma vida muito escrava. Basta que fiquei com o pai, sem pai, tinha 2 anos. Tinha sem pai. E ela depois também era uma mulher doente, teve muitos filhos. Também sabe Deus que. Depois então aquele vizinho, andei a servir. Eu fui criada aos pontapés de cada um. Estive em casa de uns poucos. O pai morreu e ela ficou comigo. E eu fui criada por um vizinho. Criada por um vizinho, chamava-o Zé da Gama. E a mãe. Eles que me criaram e depois andei a servir. Andei a servir até com muita gente. 8 porcos. E tinha que carregar água para se lavarem essas pessoas todas, que carregar para os porcos e carregar para botar na casa de banho que não havia. 40 cantos de água carregava por dia. Às vezes ainda passava. Uma vez uma senhora que esteve no propósito e pô-los todos escritos. Aquele dia carreguei 40, se calhar outras vezes carregava mais. Pois. Portanto, a mulher aqui não tinha, era como o homem, era a mesma coisa. E eu até fazia mais parte do homem que a mulher, porque ele trabalhava de sapateiro e ficava em casa. Eu é que tinha que fazer as tarefas todas fora. Tinha que ir saber das vacas à serra, tinha que levar os carros, tinha que fazer tudo eu. Às vezes ia para o monte, o patrão e as patroas ficavam em casa, claro, e eu sozinho, levava o carro.
E então roçava o mato. E depois tinha que ainda ir pedir ao vizinho para me cavacar as gabelas. Chamavam as gabelas do mato. E depois o vizinho ainda reclamava que não podia, que também tinha que trabalhar para ele, não é? Mas eu pedia-lhe com carinho e eu que lhe ajudava também a ele, claro. Lá me vinha calcar então as gabelas. O gado vinha para casa e metia-o à corte. Metia-o à corte e não se lembrava que o criado estava no monte. Isso também são ruins, não é? E o criado estava lá no monte, com o carro, com as vacas. E as vacas eram tão malandras que safavam os frutos dos lados. Não traziam o carro à noite. Depois era sorte que andavam lá então outros vizinhos ali e traziam o gado deles e eu pedia-lhe para me trazerem o carro do mato com as vacas deles para casa e traziam. E as do patrão já estavam na corte. Foi verdade. Não é aumentado, foi verdade. E então eu chegava à casa e dizia assim, então patroa, as vacas não nas vi, tive que pedir a este vizinho para trazer o mato, o estrume. E agora, as vacas já vieram, já as meti à corte, muito obrigado. E é assim a vida. Da neta? Era. Quais netos? Naquele tempo não havia neto, meus filhos. A gente ia ali para o Largo do Outeiro, jogávamos à porca, jogávamos à malha, que eram as nossas brincadeiras, jogávamos ao arco, tínhamos o coisa do arco, os pneus, andávamos com os pneus, que era isso que era a nossa brincadeira. E era assim que a gente ia roubar cerejas no tempo da fruta, ia-se roubar as frutas, que eram os nossos desportos que tínhamos. E era assim, a nossa vida de infância era toda esta. Era, pronto, as nossas brincadeiras que tínhamos. Tínhamos mais brincadeiras como agora, não havia netos, não havia telefones, não havia nada. Em 34 nasci eu, e houve guerras, e houve fome, e houve muitas coisas más. Havia tudo fome. Muitas coisas más. E a minha vida bem contada faz também uma calçada. Ela fala que graças ao meu sogro, veio aqui para o Torém, foi ele que a trouxe num carro de vacas tapada e que a deixou em casa de Torém. E pronto, ele disse que te gostava dele e que tinha sempre isso na memória e pronto, gostava dele por isso. E é engraçado que ela esteve aqui, depois foi para a França, nós também estávamos lá. Eu tive o meu filho, o segundo filho, e também digo, bom, vou chamar a Maria do Quim porque é uma pessoa de Torém que conheço. Eu novinha, fui criada contigo, depois o tio faleceu. Fui criada contigo, com uma tia que tinha 85 anos. Depois até a tia faleceu, eu tinha 9 aninhos. Depois fiquei com o meu tio e com o meu irmão, que foi depois chefe da polícia. E depois o meu tio faleceu, tinha eu 17 anos. E o meu irmão tinha ido para a polícia naquele ano também. Fiquei aqui, nesta casinha velhinha, coitadinha, com o irmão meu, que também tinha aí outro irmão mais pequeno. E cá ficámos. Depois eu já namorava com o meu marido, que é hoje. Foi o primeiro e o último, e pronto. Depois casei com 19 anos. Depois, é claro, a gente não tinha nadinha, só tínhamos a casinha. Toca, lá um compadre, foi padrinho da minha segunda filha, compadre e patrão do tio Quim. Deu-nos então terras e lameiros e vacas de meias, para a gente trabalhar, para comer. Toca, lá trabalhámos dos 17 aos 27. Por aqueles anos todos, o tio coitado andava, trabalhava na lavoura, eu também, lá ajudei. E depois era aquele ano, aquele tempo que todo mundo imigrava. Todo mundo eram passadores, nos passavam, era preciso, era muito dinheiro, era 15 contos para cada pessoa. Ora, naquele tempo, onde é que nós íamos apurar 15 contos? Empenhávamos. E então ele, entretanto, tinha um irmão na França, que depois esse irmão teve doente e depois, infelizmente, faleceu. E ficaram lá os sobrinhos, que ainda estão lá hoje. E eles mandavam, escreviam à gente e diziam tio, venha, mas o tio, coitado, ele não sabia ler, nem escrever, nem eu, nem ele, a gente não fomos à escola, a nossa vida foi guardava vaquinhas e ovelhas, o tio foi servir para aqui e para ali, faleceu-lhe o pai, ele tinha 5 anos, e juntos ele era dos mais novos, só tinha uma irmã mais nova do que ele.
Então, pronto, eles mandavam-no ir, mas ele, coitado, era o que ele dizia, para onde é que eu vou, onde é que eu me vou empenhar em 15 contos? E eu também dizia, ai Jesus, nós já assim era justo, já nem tinha que ir ao contrabando, coitadinho, levar bacalhau e café e ao calhava para comprar o cigarinho que ele fumava, o copinho de vinho porque ele trabalhava, tinha que se alimentar, e para comprar um azeitinho para regar as batatinhas às filhas, compreendes? E então, pois o homem não ia, depois veio aí uma senhora que já estava lá há uns aninhos, que é a Lucinda José Bento, Deus já tenha no céu, e o marido também. Veio aí, então eu digo-lhe, senhor, e morava lá ao pé dos sobrinhos do tio, digo-lhe, Lucinda, leva-me o meu Kim para a França. E ela disse-me assim, respondeu-me, diz, olha, eu levo-te, mas só que eu tenho um passaporte e vou legal, e ele vai, mas às vezes eles passam por baixo da corrente, às vezes lá, enquanto eles estão a ver as malas, eles passam. Olha, tu não lhe digas nada disso, olha, vê lá, a vontade que eu tinha que ele fosse, eu não tinha vontade, mas tinha vontade era de mudar de vida, porque ela estava saturada, de trabalhar e nem podíamos comprar um lenço da mão. Bem, a mulher, eu digo, olha, não lhe digas nada, diz-lhe que passa aquele que vai assim. Pronto, lá lhe tratei da marandinha, fiz-lhe uma marandinha, o tio, olha lá tu, a nossa história é uma história muito difícil, muito triste. É triste, mas pronto, é assim. Então lá foi com essa senhora, lá foi com a Lucinda, e ela então, a mostrar as malas, eles já viram as malas, e o tio que lá teve a coisa, opa, passou por baixo da corrente, lá estava o homem, do outro lado. Estava do outro lado, coitado, cheio de medo, cheio de lá andou, pronto, depois que andou o senhor atrás dele, que lhe pagou uma garrafa de vinho, aquela história toda, ele já te contou. E então, pois lá fui. E eu fiquei então com as minhas duas filhas, uma com 7 e outra com 5. E com vacas, fiquei com 5 vacas, um burrinho e umas ovelhas. Bom, a nossa vida era o que nós tínhamos, e as terras que eram do compadre e patrão. E então lá fui, eu fiquei aqui sozinha com aquele trabalho todo, ele foi no mês de junho. Eu fiquei com a messe, com as batatas semeadas, com tudo, mas tínhamos semeado muito, porque era para vender umas batatinhas, para fazer uns tostõezinhos, mas depois havia anos que não davam nada, mas bom, lá fiquei com aquele trabalho tudo, lá o tio foi, depois lá, dali há 3 ou 4 dias lá recebi uma cartinha a dizer que o marido estava lá, e eu então lá fui implantar a Ourense, e ele lá foi, coitadinho, depois eu para aqui chorando, e ele lá falou da carreira, olha, não deixa a minha mulher aí, não deixa aí, leve-a para trazer lá de Ourense para aqui, né? É um chamado Rúbio. E ele ainda me diz, ó mulher, ainda choras hoje? Digo, não, hoje já não choro. Então, olha, foi assim a nossa história. E depois teve lá, então, 5 mesinhos. Ao fim de 5 meses veio-nos buscar a mim e às 2 filhas. Veio-nos buscar, porque alugou lá uma casinha velha, uma caminha velha em segunda mão, porque novo não havia, porque o homem, claro, ganhava pouco. Lá nos veio buscar a mim e às 2 filhas. Lá fomos nós, os 5 outra vez, os 5, os 4, depois 5. Então, olha, foi assim. Já, compadre, venha também contar a sua história. Então, olha, lá fomos e pronto, lá fizemos a nossa vidinha. E esteve aqui 3 ou 4 meses para arrumar aquela vidinha toda, vender as vaquinhas que eu tinha, vender coisa e tal. E depois fomos embora, fomos todos, fechamos a portinha, lá fomos. Levamos a nossa roupinha que tínhamos, pouca, e lá fomos embora. Lá fomos para uma casinha velha, pronto, e depois... Ele, claro, eu não sabia, nem conhecia dinheiro, nem fala, nem coisa nenhuma. Ele já trabalhara lá aqueles mesinhos, mas também não conhecia, trabalhava com espanhóis. E então, lá arrendou aquela casinha, lá fomos e levei um irmão meu. O irmão que estava aí, coitadinho, eu criei-o, ele esteve aqui sempre connosco e depois pediu-me para o levar. Então, lá pedimos então um dinheirinho emprestado, que não chegava, o que a gente vendeu e tudo, não chegava para comer depois lá aquele mês, porque ele só recebia o ordenado dali um mês. E nós éramos 5 pessoas, eram as 2 filhas, e eu 3, e o meu irmão 4, e ele 5. E então, tinha aí um senhor que é o senhor Emílio, que já faleceu também, e este senhor é que nos emprestou o dinheirinho que a gente entendeu que fazia falta. Ele disse, queres mais? Eu, não senhor, muito obrigado. Deus lhe dê a 1000 euros, se ele não fosse. Eu depois quando vim eu agradeci, paguei, mas digo, se o senhor não fosse a gente não podia dar um passo. E sem saber ler nem escrever, nem eu nem ele, Samuel. E então eu lá estava à espera, mas tive para aí 6 meses. Ao fim de 6 meses lá tinha uma senhora ali vizinha, e ela lá me explicava pelos jeitos e tudo, para fazer limpeza não era preciso estudos. E ela dizia-me onde é que estava a fragona, onde é que estava. E eu lá comecei ali, depois olha, fui sempre a fazer limpeza, 26 anos na limpeza. E com 5 filhos de torno de mim, depois eu já ia grávida daqui, eu tinha 2 meninas, depois ele tirou o menino, lá veio o João Paulo. Nasceu já lá na França, já faz 42 anos o João Paulo. E depois nasceu o Carlos, depois nasceu a Natália, e olha, aquela vidinha foi evoluindo, mas uma história muito triste, porque afinal é uma coisa que largar a nossa terra sem conhecer fala, nem letra, nem nada, é muito triste. Eu quando me lembro isto até se me arrepio os cabelos, mas pronto, é assim, eu hoje estou muito feliz. E eu fiz muito bem em dar espaço
E eu dizia, mãe, então mandaste assim o quê? Mandaste assim, então, ai, já se calhar o moço dá a volta e tudo. Olha, se der a volta também só eram 900 escudos, também não era muito dinheiro, né? Mas 15 contos era muito mais difícil, não é verdade? Eu dizia assim, vou ficar empenhada, depois como é que eu pago? Eu já tinha medo, eu não gostava de beber. Mas como é que eu vou pagar aquele dinheiro todo? Então os 900, olha lá foi o homem, graças a Deus, deu um passo muito bem dado e é assim, meu filho. Quando começaram a ir para a França, que eu tinha um pastador, não era? Que é o que tratava de tudo. E tinham que dar, por exemplo, 10 contos. Eram escudos. E tinham que, não nos iam dar assim, não é? Tinham que ficar depositados, por exemplo, em nossa casa Ciano Ponteira, que era o nome do meu pai, não é? Muitos faziam confiança nele e deixavam o dinheiro ali depositado. Só depois dele estar na França, deixavam um sinal qualquer para dizer que entregasse o dinheiro, não era? Não de qualquer maneira entregava o dinheiro, um papel, uma carta. Ele tinha um truque qualquer na carta para dizer que entregasse, percebe? E era assim, senão havia muita trafudice. E outros chegavam aí ao meio do caminho, largavam-nos e foi uma desgraça. Alguns chegaram aqui a Ginso, sabe onde é Ginso, não é? E havia ali uma lagoa e mandavam-nos atravessar, e olha, a França é do outro lado. Esses gajos que vinham lá do Porto e do Braga e do longe não conheciam coisa nenhuma. E depois alguns davam volta, depois eram presos pela guarda e ainda alguns foram presos, alguns passadores foram presos à conta disso. E estava-lhe bem feito. Agora o que trabalhava honesto até era bom, ajudava, não era? Mas fazer-lhe malandrices, abandoná-los, é assim. Eu fiquei com 11 anos. Pois, e a tia Maria do Soeiro, que Deus tem, coitadinha, aquele primeiro ano era quem nos lavava a roupa. E eu com ele aprendi muitas coisas e era quem me aconselhava e tudo. Foi ele. E muitas coisas. E depois eu ia com ele e aos 12 anos eu já lavava a roupa. Lembra-me que eu estava lá nas Carvalhas a lavar e lá me aparece ele com uma panelinha, o almoço. Porque eu botei ele todo o dia. Aquilo, quando ias lavar os cobertores e lavavas tudo. Pois, e lá ia, não sei o que, foi que me encontrou, diz, olha, vou-lhe levar a minha Zira, que ela está a lavar. Leva lá todo o dia, e lá levava umas batatinhas cozidas, não sei como que era. Era batatas com massa. Então, não sei como que, eu sei que ela apareceu com a comida. Não havia vitela, não era. E eu, quando vejo vir para ali abaixo, coitadinha, diz, olha o meu pai, coitadinho, ainda se lembrou de trazer-me o punhozinho. Farto de trabalhar, como ele vinha. Pois sim. E lá andava, coitadinho, sempre, e era perfeito no que fazia. Quando havia aqueles fogos e iam apagar, só cheiravam a queimar. Mas havia aqui. Porque era com aquelas, não havia cá bombeiros, não havia cá nada. Com aquelas gestas. Arranjavam um basculho grande e toca apagar, vinham tão cheinhos de fogo. Mas éramos muito unidos aqui, a gente. Era, agora não é. Toda aqui éramos para os outros, sempre a acompanhar para aqui, para lá, e para adiante. E agarrei lá, coitado, lá o tio Pereira, coitadinho, e a rasca, lhe pus um bocado às costas, mas coitado. Tive pronto, bota, leva este porque leva este que pesa pouquinho. Eu por aí adiante todos, vigiaram os guardas, e os guardas calhou-nos a vida. Bom, depois sacos de café, volta e meia, e depois agarramos, e claro, uma vez cheguei a colar a volta das mãos, começaram os cabelos, andam aqui cá com o café, andam aqui. Digo, tanto, eu escondi-nos para aí, rapaz, eu também me escondi. Fomos dentro de uma coisa que fazia no carvão, sabe, fazia no carvão. E tinha tojos, eu sentei o saco por baixo, sentei-me, e vejo assim por cima de mim, a olhar para cima. Digo-lhe, ai Jesus, o senhor se me dá comigo, mata-me. Ai Jesus, e então ele assim, ai que maricões não se dá com nenhuma. Essas maricões, ai, pronto, aquilo calou-se tudo. Agarrei e comecei a assobiar, porque eu fui vigiar, como eu fui vigiar, eu ir para a estrada, para o carro. Chamei os outros, estão os sacos, estão todos por aqui, vamos embora. Daqui a Mogueimos, olha, daqui a Mogueimos, levar um saco de café. Para não ganhar quase nada. Errei tudo. Era duro, era duro. E depois ia estar mestre todo o dia. E a minha Maria na cama.
Não era isso. Eu estava à tua espera. Tu ias até à mesa. Tu ias espetar Maria para a cama. Claro, estou cá a galera vida para ele depois comer e eu. Oh, Nossa Senhora Fátima. E não beija, Baião. Ando! Eu passei muito café às costas, passei muito carro desmontado, muito barras daquelas de cobre. Cobre, está. E depois saquinhos de chumbo, fardos de bacalhau. Em geral, o chumbo vinha de lá. Isso passei muito às costas. Isso é que dava trabalho, depois eu tinha que fugir dele, os guardas, os carabineiros. Bem, mas isso era por conta de pessoas que faziam esses negócios de contrabando para eles. O comerciante? E nós pagávamos só por... E era assim a puta da vida? Eram os guardas atrás dos contrabandistas, os contrabandistas escondiam-se dos guardas, passávamos nos nossos conflitos. Claro que a gente também não queria, quem nos dava o dinheirinho a ganhar para levarmos as coisas também, nós não tínhamos interesse nenhum de ficar assim, não é? E outra vez era obrigado a deixá-lo e fugirmos nós, senão se fosse os espanhóis levavam-nos presos. E então aí quando víamos atrapalhados, ou os pudéssemos esconder, escondíamos, não pudéssemos, tínhamos que abandonar e largar-nos. As perninhas. Eram boas. Levávamos ali à raia, depois eles vinham ali com os burros, carregavam nos sacos e lá iam. É verdade. Às vezes éramos apanhados. É que nós levamos aqui muito bacalhau. Se eles nos aparecem desgraçam. É que é um perigo se nos apanham. Levam-nos os animais. Levam-nos os animais e temos uma multa muito grande. Vimos para a Espanha, nós vimos para Vilar. Então, olha, se não viram nada, nós vamos. Se não viram nada, a gente vai outra vez para baixo, sim. Eu tinha aqui um burro, passava o contrabando eu sozinho. Carregava aqui no meu pátio, saía nas canceiras lá à frente, e eu ia para um quilómetro atrás dele, e ele seguia diretamente à Espanha. Chegava lá à Espanha, já o espanhol estava à espera dele, meteu lá numa garagem, estava ali umas bolachas e um pouco de vinho brés. Ele comia, estávamos lá, comíamos lá umas cervejitas, carregava o burro outra vez, aí vinha o burro à frente, chegava aqui, a minha patrulha estava à espera dele, metia o burro, descarregava, depois tinha eu, mais tarde, se calhar carregava eu também, uma pinguita que ia bebendo lá, um vinho brés, e continuava assim, sempre fiz isso muitas vezes. Depois o burro estava tão habituado que eu mal deitava da porta para fora e já me fugia para lá. Tinha que o ter sempre preso, senão fugia. Era um burro que estava ensinado, um burro esperto. Tinha uma esperteza que habituei primeiro, e ele veio, ia preso, ia a cavalo dele. Outras vezes que eu chegava, habituei naquilo, o burro era um exemplo. O meu padrasto, com um cafezito às costas, sabe Deus, ia para uma feira cá aí na Espanha, e cheguei lá, eu vou romper o dia. Se estivermos à espera que a feira se fizesse, os carabineiros encontraram-me, avistaram-nos lá, algemaram-me, porque queriam que eu descobrisse onde estava o café. Eu tinha-o na loja, numa lojita que lá havia na feira, mas não queria descobrir, porque claro, íamos buscar, de maneira que algemaram-me, botaram-me as algemas aos pulsos
bateram-me, eu estava lá e ia buscar 1 quilinho de café à loja e vendiam. Era em setembro nos anfiteatros vazios, na alameda que subia por onde nos devíamos encontrar, e não estavas. Era um outono que caía sobre as árvores do estádio, empurrando-lhes as folhas para cima da esplanada, onde está vazia a mesa em que as minhas mãos deviam procurar as tuas. Era a tua ausência em todos os lugares em que eu sabia que poderias estar à minha espera, e só a sombra das nuvens me trazia a memória da tua passagem, como se fosses a ave que parte quando o primeiro sopro do inverno se anuncia. Que fazer sem ti, nesses anfiteatros de bancos vazios, nos corredores melancólicos que levam para átrios e pátios, nesses relevados onde não vale a pena sentar-me, perguntar-te se gostas do outono, ou dizer que os teus olhos é que valem a pena, agora que vejo neles as nuvens que correm para o sul. E tu, sem estares aqui, dizes-me que não é preciso que eu me lembre de ti, que é o tempo que decide com quem temos de estar, que estás para chegar de trás das árvores do estádio, para limpares as folhas da esplanada e pedires-me que pegue nas tuas mãos como se o inverno não estivesse para chegar. Mas um cansaço antigo prende-me estes bancos de anfiteatro. Uma indecisão de passos empurra-me por corredores e salas em busca de um bar que fechou há muito. O vento varreu as folhas da mesa da esplanada, tirando a única justificação para que venhas. Abro então as gavetas do passado, tiro cartas, fotografias, poemas, o livro em que me escreveste a frase interrompida do amor. Como se eu não soubesse que as nuvens encheram de sombra todas as imagens, que os pássaros levaram para o sul tudo o que tinhas para me dizer, que as folhas no chão cobriram o teu corpo antes que o inverno tivesse de o fazer. Pobres, mas honestos. E então era ele muito que transportou para ganhar a vida, como todos. Com o gado, transportar a madeira, comprava aí nas fronteiras, algumas fronteiras de Espanha. E então tinha que ser transportado, não havia trator, não havia nada, em carros de bois. Depois veio a estrada aqui e carregava aqui os caminhões. Trabalhei com toda a qualidade de madeira. Travessas, o Bidoeiro, que era uma fábrica inglesa de carrinhos, de linhas, em Gaia, Vila Nova. Castanho, era para Passos de Ferreira. Mas comprava-os a ele? Ou para ele, os castanhos? Poria toda a gente, mas vendia, não é? Ele transportava mais... ele é o que os... Fidalgo, o Olhas... Ia com as vacas, com o carro das vacas buscar-lhe. Não havia trator, não havia outro meio de transporte. Era o trator, era o carro das vacas. Ia-lhe buscar os paus, que este comprava, que Tivente comprava, e ele ia-lhes buscar com o carro das vacas. E outros. Cheguei a mandar às vezes 20 carros. Comprar aí na Espanha, que está muito Vilarinha, a última aldeia que nós temos, e não tinha saído a madeiras para a Espanha, então eles vinham aqui em conta. Depois os espanhóis vinham-nos pôr à fronteira, e onde aqui os carros, já estava carregado, mas estava aqui um sargento, e eu falei, aí que tinha assim, estava no cantinho também. Disse eu, não prossigo, guarda-se, guarda-se. E ele também dizia várias vezes. Mas esse homem era... É honesto, 100%. Era 100% honesto. Pode crer. Não há pessoa na aldeia que diga... Mal, fez isso não. Isto ou fez aquilo. Estava na sua vidinha, coitado, das suas dificuldades, como todos nós. Mas honesto. Era honesto e sério. Sério e honesto vai tudo, vai bater ao mesmo. Não pegava nada de ninguém. Não. Nem falava mal de ninguém, nem... Advertido. Era. Nossa, era muito... Havia aí umas pessoas antigamente, era o Fidalgo Velho, era ele, Felizbino. Quem? Quem? O Quinto.
transportar madeiras, isso era... Não, pessoas boas. Pessoas pobres, eram pessoas pobres, mas muito honestas. Muito honestos. Ele é lá ele chegou a estar em Lisboa e ainda nos ia lá visitar. Lá em Lisboa, lá ao Conde Barão. Íamos visitar lá ao Conde Barão. Hoje é tudo uma malandrice. Hoje é tudo a ganância, hoje é só a ganância do dinheiro, da grandeza e não sei que, dessas coisas todas, luxos e disto. Mas ali essa gente não tinha nada disto. Tinha tudo o que era bom e que todos deviam ser assim. Na altura a vida era crítica para todos. Em geral, muitos filhos, matrimónios. Os pobres eram os mais sérios. A gente pobre antigamente era a mais séria que havia, mais pura. Não é como hoje. Não havia aqueles vícios. Hoje, quanto mais tens, mais queres. E antigamente era... Os pobres eram os sérios, eram as pessoas honestas e humildes. E tudo, não é? Também. E ele, quando fazia um conselho, ele nunca faltava. Ele andava sempre, rapazes, contente. Rapazes, olha que é preciso um moinho ali, é preciso isto, é preciso aquilo lá, toca. Chama-ia tudo. E ele ia convidar as pessoas, toda a gente ia, para arranjar um moinho. Hoje, se for alguém para arranjar um moinho, não aparece ninguém. Eu não quero, preciso dele, não é? E sempre boa pessoa, bem falado, para todo o mundo. Com cara de riso, com todas as pessoas, entendeu? E quer dizer, eu, para a minha parte, não tenho coisa nenhuma, nem borbulha, nem coisa nenhuma a dizer sobre esse homem que era mau. Ele combinou o primeiro filho que ele teve de ser eu o padrinho. E eu, que estivesse também próximo outro, ele e a esposa que arranjou, serem padrinhos do meu também. E então, por esse motivo e outros, tenho só a pôr o homem em bom lugar. Não me ponho, que eu não sou Deus, não me ponho em bom lugar, mas por as minhas palavras tenho a dizer que era boa pessoa. Gostava muito bem de ter as vaquinhas dele bem estimadas, bem tratadinhas, para poder ir. A gente antes de ir para um bailarico tínhamos que ir à ervazinha antes de ir para o bailarico. Tínhamos que deixar aqui as coisinhas para dar de comer. E ajudavam uns os outros e depois, quer dizer, tinham que as vacas ter força para poder levar aquele carro de batatas ou o carro de messe. E de lenha. E ele então, a gente e bem gordinhas que estavam. Olha, o meu metia medo. Então eu trazia um molho pequeno e ele me dava pequeno. Também gostava muito de as pôr à luta com outras. Era? Também? E adorava ver a vaca dele ganhar. Ficava Era verdade. Eram todos. Ainda vez um touro que tivemos um boi. Um boi. E levámos ali para baixo a lidar. E ele, tivemos que até apartar, tia. Não sei se estavas cá, lembras? Eu tinha uma vaca. Que era lá de cima dos... Pegava-lhe os bois, a nossa também. Ai, aquele boi, quando ele todo feliz, vinha para aí acima, ele todo orgulhoso. Mas lá, depois ele que ganhou ali ao outro. Quando podia, também eu ganhava com elas. Quando elas não iam para onde ele queria. Tinham a vaca. Uma vez, sabes uma vez o que lhe fez? Ai, papá. Aqui assim a coisa, ele estava a mandá-la andar e ela... Era uma chamada laranja. Era laranja, depois eu era amarela. Fincou ali os pés e não queria andar. E ele queria que ela andasse. Caralho, ela agarra, dá-lhe uma dentada no nariz. Deu-lhe uma dentada no nariz. Coitada, tínhamos uma amarela. Ela era uma chamada amarela. Também quando não queria. É normal. Ele era muito autoritário, muito... Eu gostava das coisas muito bem feitinhas, muito perfeitas. As terras dele podiam-se ver. Era, e os seus douros todos muito bem cuidados e tudo. Lá íamos nós atrás dele. Pois ia. Íamos para lá, para aquela terra, arrancar batatas. E até ele levava sempre uma coisa, chegava aqui, partia assim uma rodela de pão e metia sempre no bolso por dentro do casaco. Pendurava lá no carvalho. Eu lá para as 10 horas dava-me uma moleza. E ele olhava para mim e dizia assim: vai lá abaixo está o casaco. Lá ia eu ao casaco a buscar a coisa, e lá eu comia a coisa e lá íamos nós. Pronto, já está satisfeita, agora vamos lá embora. Toca a trabalhar outra vez, a arrancar batatas. Mas levava sempre a côdea. Metida no bolso, porque já sabia que àquela hora andava a fraqueza.
Isso era quando ele começava com ele. Ele então chateava o não sei quem come. Eu já venho, cara. Ela ia. Quando era meio ao lado, já ia embora. Eu Eu já venho, dizia ir para as escadas abaixo. Olha, já andava, a acelerar. Era verdade. E depois ia para as cegadas, ele naquele lameiro, venha a cegar, lá andávamos a cegar e eu a estender aquela erva. E às vezes vinha-me um bicharoco daquele. Ai pai, olha para aqui este bicharoco dele. Oh filha, vai buscar a forquita, cara. Eram uns cânceres daqueles cânceres. Ai, andava tanto, gelo água que suava ali, coitadinho, vai trabalhar, ele a cegar e nós ao lado para o outro. Era coitadito. Fazia-lhe a gente umas rabanadinhas de vinho, de burro. E ele muito gostava. Olha, e nós comíamos ao chegar com ele. As sopas de burro cansado. O comer dele íamos para o campo. Só queria batatas cozidas e uma cebola rachada com sal. Uma cebola rachada com sal. Não queria mais nada. E as sopas de burro cansado também. Quando andava a cegar, fazíamos as sopinhas de burro cansado. Ele muito gostava. As rabanadinhas molhadinhas no vinho. E lá íamos nós levá-las aos lameiros. E às noites? Às noites queimávamos, eu queimava ele ali no lume, aí na lareira. Uma água, não tia, era a sua aguardentita com açúcar que venha. Então a minha irmã, ele dava-me às escondidas e dizia à minha Ana, ai, mas seu pai, você como lhe dá isso à miúda? Olha, mas emborracha a rapariga. Como lhe dás isso à miúda? Vais ser uma borrachuça, dizia a minha irmã passava-se. Porque ele era às escondidas, lá me trazia aquela aguardentezinha à cama, aí a caminha estava aí na esquina. E ela dava-se conta, caralho. Isto não lhe faz nada à moça, isto até lhe faz bem. O Pereira, nossa, o Pereira, eu era mais velho, era sempre você. Era um homem 100%. 100%. Amigo do respeitador e um envergonhado. Era uma pessoa envergonhada, não merecia passar o que passou. E pronto, e trabalhador, é reconhecido de todas as coisas. Via, por exemplo, andava mais atrasado no trabalho, ia-lhe ajudar, aquilo era um homem exemplar, o Pereira. Era senhor. Muito valor e trabalhador. Pegava numa gadanha, carambas, era a Pereira do caralho. Aqui ele era pândigo. E ia chegar para um lameiro, abre descangalhas, ele. E aqui o filho do Vino disse-lhe, ó pai, vou pedir a gadanha ao tio Pereira, porque ele disse, lameiro descangalhas, pois vai, fui pedir a gadanha ao tio Pereira. O tio Pereira, a sua gadanha, diz que escangalha, eu empresta, mas os irmãos ficam em casa, como quer dizer, tu não chegas. E ele era assim, era muito ativo, muito. José de Albina, chamava-lhe José de Albina, era como irmãos. Depois casou-se e teve um filho, mas o filho era doente. E a mãe também era doente, morreu. Ficou-lhe o filho ainda uma temporada. A minha mãe é que lhe ia amassar o pão, entender e fazer-lhe aquela vida de mulheres. E ele vinha-nos trabalhar muito, fazíamos o trabalho juntos. E depois foi servir. Ele foi para Lisboa, mas depois não deu lá em Lisboa e veio para cá. E esteve a servir em casa de um que lhe chamavam de brasileiro. E nós andávamos juntos no trabalho, mas ele era uma pessoa muito séria, muito amigos, era como irmãos. Ele e o meu pai eram muito amigos, muito amigos. O dia que o meu pai depois foi outra vez para Lisboa, casou-se, diz que veio de Lisboa, casou-se com a Ana também. E viveram assim muitos anos juntos. Depois apartaram-se outra vez, tornou para Lisboa. E veio veio para cá e veio de férias. Veio de férias e estava o meu pai para falecer. E ele foi lá, tanto beijou, tanto chorou. Diz, o único irmão que eu tinha. E fico sem ele. Não eram irmãos, eram amigos, não é? E ficámos sempre, depois cada vez que vinha aqui, íamos sempre visitar, eram muito amigos. E estivera também em casa do meu marido a servir.
depois ele estava sozinho. E estava. Mas era uma pessoa muito séria, muito bom, muito fogo. E o filho também é muito bom. Freirinha, chamamos-lhe Freirinha. Não tem outro nome aqui no povo, é o Freirinha. Pronto, eu acabei, mas isto vai continuar. Eu só quero pedir uma coisa, vai haver queimada aqui ao lado. Esta queimada àquele lado vai ter conjuro. Não é o Padre Fontes, mas é outro peço padre, que não é padre, mas vai chegar a ser visto um dia. Portanto, não se vão embora que aqui vai haver queimada ao lado. Mochos, corujas, sapos e bruxos, demónios, trasgos e diabos, espíritos das enevoadas veigas, corvos, pintigas e meigas, feitiços das mesinheiras, podres canhotas furadas, lardos vermes salimárias, fogo das santas campanhas, mal olhado negro os feitiços, cheiro dos mortos, trovões e raios que vos partam, o livar do cão, pregão da morte, focinho do sátiro e pé do coelho, casada com um homem velho, Averno de Satá e Belzebu, corpos mutilados dos indecentes, peidos dos infernais curos, mugido do mar embravecido, barriga inútil da mulher solteira, falar dos gatos que andam à janeira, gadelha porca da cabra mal parida. Com este fogo levantarei as chamas desse fogo, que assemelha o do inferno, e fugirão as bruxas a cavalo das suas vassouras, indo-se banhar na praia das areias gordas. Ouvi os rugidos que dão as que não podem deixar de se queimar na água ardente. Muitas graças a todos e vamos-lhe mandar a queimada para queimar os espíritos todos. Tá? Muitas graças. Un toro negro que da miedo ver. Chicuelina de verdad, tres Verónica sin par.
Umas cartinhas, uns bilhetezinhos, que cartas, era um papelzinho, aparece aqui, eu penso acolá, eu vou para aqui, eu vou para acolá. Esses eram os que andavam mais à escondida, não é? Que tinham, porque os pais, alguns, batiam a rapariga, não queriam que namorasse, qualquer outro, né? E era assim, do resto, era aqui por a fonte, parava-se com as moças, às vezes às horas, depois vinham quando à fonte com a cantarinha, e estavam horas. Outras vezes tinham pressa, iam a cá levar a água, e chegavam à porta, passavam-na no chão, e vinham outra vez, para namorarem, e passar tempo. E era assim. Eu depois, uns casavam, outros nos casavam, não é? Mas em geral qual era aquele namoro mais fundo, era assim. Eu depois começavam já a ir para namorar à porta e aquilo já, quando a família já ia gostando, não é? Chegava ao pé dele, agarrava já que me desse um beijo, tinha conversa por um bocado, mas quando não desse, vai com as ovelhas. Às vezes o rapaz gostava da rapariga e não tinham coragem de lhe dizer nada e escreviam uma cartinha para darem a resposta. E depois a gente encontrava-se e diz outra resposta tal dia. Vamos ver se sim ou não. A gente aceitou ou não, não é? Era assim, não era lá. Às vezes não havia coragem nem facilidade de palavra. Não sabiam escrever, quanto mais. Não sabiam, escreviam, sim. E era assim, para mim, eu tenho pouca experiência. Porque eu, com o primeiro que namorei, casei-me. Nem namorei, aquilo nem foi namoro. Foi um namoro assim feito à pressa. No fim lá, eu até quando me casei, eu chorava muito, chorei muito. Figurava-se para mim que eu me casar que ia para o inferno. É verdade. E até uma que chamava na tia Maria Emília, a mãe da Santeza do Fidalgo, dizia-me assim: oh mulher, não chores, porque eu não casei-me, mas não foi. Quando me casei, eu não foi com aquele amor profundo. Não foi mesmo. Foi mais assim, já lhe contei, não é? E então, depois a mulher dizia assim: não choras, porque eu depois de ter que sair daqui, eu sabia que tinha que me ir embora daqui, eu nunca saíra daqui, eu chorava que eu sei cá. Olha, tu não chores porque depois o amor vem com o tempo. O amor vem com o tempo. E assim aconteceu, por acaso foi. Eu, se não lhe tivesse mais amizade depois de passar alguns tempos que lhe tinha na altura, eu não. O meu casamento não era feliz. Não era, não. Mesmo assim não foi muito, mas graças a Deus até hoje, já há 67 anos que estamos casados, e pronto, e cá estamos juntos. O irmão da Bada veio com o irmão, não é? E depois eu estava aqui embaixo, ela estava lá em cima. Começámos a nos conhecer, conhecimento, até que chegou a um ponto, gostávamos um do outro e casámos. Mas depois eu ainda vivi 5 anos com o padre na residência, vivemos lá ainda 5 anos juntos. Depois ele foi para Vilar de Perdizes e nós viemos aqui para uma casinha que só tinha ali uma casa pequenina ali, e à noite que viemos para ali, nevou-nos nas orelhas. Tinha a telha velha e só tinha ripas, veio-se uma saraiva e nevou-nos na cama. E digo-lhe eu para ele que a vida é nossa, como nós estamos no princípio da vida, não é? Sem termos nada. Então fomos adquirindo, hoje, graças a Deus, estamos bem, não nos falta nada. Temos saúde e temos tudo. Então, a minha mulher na aldeia foi assim, eu andava na tropa e ela veio de férias. E eu vim de férias também, havia aqui um café, que era o café que chamava-se o Café de Fernando, que era onde é que havia música à noite, onde é que nós fazíamos os nossos belos bailes da noite, que era onde é que passávamos o tempo da noite. E foi aí que eu a conheci, quando vinha da tropa, portanto estava ela encostada à porta. Aquilo era um objeto estranho aqui na aldeia, não é? Então eu quando a vi, perguntei ao outro meu amigo e perguntei: que é aquela rapariga? Ele disse: é a tua vizinha, não sei o quê. Depois eu disse: minha vizinha, é a filha de fulano lá, me disse que era filha do tio Domingos, não sei o quê. E depois cheguei aqui, fomos para o baile. Fomos para o baile à noite, andei a dançar com ela não queria dançar. Então esse dia era a festa de Pitões. Era a festa de Pitões, fomos para a festa de Pitões. Cheguei à festa de Pitões, ela também não queria dançar. Como não queria dançar,
Ele perguntou-me se que não sabia dançar e eu disse-lhe que o terreno que era um bocado elevado. Eu disse, isto é torto, também se te enganares, não há problema nenhum que foi do terreno. Nisto veio uma véspera, mordeu-lhe numa mão, ferrou-a numa mão, eu quis levar ao tanque para meter água, ela não quis. Começou logo a mandar vir comigo, não sei o que, lá foi que o pai pôs-lhe uma moeda e não sei o que mais. Pronto, e foi assim que eu a conhecia, depois ele foi para Lisboa, eu fui para a tropa, depois passado 2 anos, eu fui entregar roupa lá ao centro comercial, fui comprar tabaco a um centro comercial lá nos Olivais, e onde é que ela estava a vender tabaco, foi onde tornámos a reencontrar, pronto, e depois daí começámos a conviver um com o outro, e foi aí que a gente começou o nosso namoro, pronto, até agora. Levei para me casar, cheguei a levar 6 certidões de casamento para me casar, nunca conseguia, porque nunca tinha tempo de as tratar. Só na 6ª lá me conseguiu convencer a casar, pronto, e foi assim que a gente se conheceu. O meu marido pediu casamento ao meu pai não queria. Não era ele que não queria, era a minha avó foi ela que me criou e queríamos só para ela, não é? Pronto, meu pai disse que eu queria aquilo também, tudo mais, mas a minha avó não queria mesmo, e então disse-lhe ao meu homem, não quero mais, não te quero, nem fui eu que disse, pronto, não nos casámos e tudo mais. A minha avó queria que eu ficasse aqui, que me comprava uma máquina para a costura e tudo, mas eu não quis. Segue, levaram-me para Lisboa. Tinha lá uma tia e mandou-me para Lisboa. Fui para Lisboa, ele ficou aqui e ele foi para a França. Ele ficou aqui e eu fui para Lisboa, depois ele tornou para a França. E depois telefonámos-nos de lá, nem sei como é que já foi estes muitos. Telefonaste, ou escrevestes, e foi buscar a Lisboa. E eu fugi com ele para a França. Fugimos, sem papéis nenhuns, ele já tinha papéis, eu não tinha. Fomos para passar lá a fronteira e eu fiquei presa. Ele ficou para trás, eu vinha para trás. Quer dizer, ele ia para a França e eu vinha para trás. Ele tornou da volta, metemos no comboio. Chegámos a um certo sítio e ele pediu uma pessoa se nos podia passar, sem papéis. E no Rio passámos e pronto. E fomos, pilhei fome, pilhei frio, pilhei sede e pronto. E depois fomos para a casa de uma irmã e depois arranjámos casa. Hoje, graças a Deus, tenho uma lá, tenho uma aqui. Tenho um filho que tem 2 padarias, tem 30 pessoas a trabalhar por conta dele. Tenho outro mais novo que também tem uma casa muito grande. E pronto, graças a Deus. Os que nacemos no mundo rural, os que traballamos a terra, sabemos que para que a semente se encontre coa terra é necesario reventar a terra, labrar a terra. E com fé, nesta nossa celebração pela união e a concórdia dos 2 povos. Todos os encontros na nosa vida son sumamente importantes.
sabes, de antigamente as festas aqui eram muito bonitas. Vinham muitos espanhóis, também havia muito mais pessoas aqui na aldeia, não? Mas depois vinham muitos espanhóis, era uma festa que era uma coisa importantíssima. Depois vinham umas espanholas vender cerejas, vendiam assim com uma teselinha. Enchiam uma teselinha, não era ao peso, era uma teselinha de cerejas, era uma peseta. Depois as pessoas, claro, naquele dia lá tinham as suas economias e lá iam comprar as cerejas que traziam as espanholas aqui da aldeia Taboadela. Então era muito bonito. E eu, como era muito bailadeira, gostava imenso de dançar com os espanhóis. Também, se não viessem os espanhóis às festas, parece que já não tinha valor nenhum, era mesmo muito bonito. E então eram duas festas que se fazia, era a de São Pedro e era também a outra, chamavam-lhe a festa do Senhor dos Mercês. Agora, ultimamente, só estão a fazer a de São Pedro e a de São Lourenço. Mas, de qualquer maneira, é uma pena porque já me lembro muito daquelas festas tão bonitas como se fazia, que era tudo cheio e a aldeia toda. As festas eram ali no terrado e era de uma ponta à outra aquela eira cheia de pessoas. Dá umas saudades enormes a gente pensar nesse tempo que era tão bonito. E eu então adorava esses bailes e principalmente com os espanhóis. Ainda gostava mais de dançar com os espanhóis do que os portugueses e eles também gostavam muito de dançar comigo. Depois, claro, a seguir vinham os namoricos entre raparigas aqui de Torém e rapazes de várias aldeias. A comunidade dos afetos é alheia às fronteiras desenhadas pelo homem. De Torém, em Portugal, a Randinha, em Espanha, distam apenas 2 quilómetros de distância. Pequenos passos, dados desde crianças, que se habituaram a crescer juntas, criando uma linguagem muito própria. É esta troca e partilha que se celebra neste encontro transfronteiriço. Comecei no seguinte, meus pais tinham utensílios antigos e eu comecei alguns já estavam em ruínas, nos palheiros já estavam todos estragados, eu comecei a ver aquilo, depois os vizinhos, alguns tinham para aí, alguns mais deram-nos, fui limpando, fui ajeitando até que consegui ajeitar aí um museu, não é bom, mas um museu de muitas coisas antigas, não é? Já tinha ali um foldo ferreiro e já estava enterrado na palha já há mais de 10 anos talvez, que era o meu avô, estava enterrado na palha, não sabia dele, um dia dei uma volta e disse à minha sobrinha, aquilo não é um foldo, eu não sei, o tio veja lá o que é, eu vi que era um foldo, trouxe e tenho ali. Metemos já aqui dentro de uma caixa e esteve aí. Agora quando viemos à América um dia fui estar ali umas voltas, ali uma casa velha que ele tinha,
fui dar uma volta e vi lá a televisão, digo, ok, isto é para museu, é própria. A primeira televisão que veio para Tourém. Trouxe lá o Padre Fontes, quando veio para cá, e a população toda ia ver a televisão, juntava-se lá a população toda a ver. E só dava preto e branco naquele tempo, mas toda a gente ficava admirado, nunca se tinha visto uma televisão, não é? E esteve uns anos, esteve aqui uns anos, esteve a televisão, depois foi-se embora e ficou. A humildade do Sr. José e a disponibilidade que demonstrou desde o primeiro momento fez-me sentir realizado. Afinal, recordar é mesmo viver. A primeira vez que o visitei e pedi para filmar, a Dona Maria não estava presente. Fiquei intrigado com o funcionamento do tear manual. Observando com atenção, faz-me lembrar o tempo dos reis, em que tudo era produzido manualmente. Pura viagem no tempo. O tear, contou-me, foi comprado em Paredes, depois de virem da América. Estava desmantelado e com a falta de algumas peças. Trouxe-o para aqui e aqui o montou, com algumas peças inventadas, conforme me contou. E ele aqui está, a funcionar. Dez irmãos e não havia nada. Muita gente que fazer pela vida. Coitada da tecedeira, tem um inferno em vida. Paus nos pés e paus nas mãos, paus no cu, paus na barriga. 14 anos. Já tenho 79. Já há muito tempo a bater. É isto, sim. Uma coisa que já ia para ir para o lume, eu fazia umas chapas de uns carros e aproveitei. O pão era cozido de 15 em 15 dias e colocado em prateleiras altas, de modo a que os ratos não chegassem. Tourém como porta de entrada e mediador do Couto Misto. A quando da existência do Couto Misto, até 1864, altura em que, pelo acordo de fronteiras entre Portugal e Espanha, foi feita a definição das linhas de fronteira. Era Tourém a porta de entrada em Portugal, das mercadorias vindas daquele enclave que circulavam sem qualquer restrições. O juiz de fora de Montalegre, ou o julgado de Guinzo de Lima, eram as instâncias superiores ao juiz do Couto, eleito apenas pelos homens de 3 em 3 anos, na Veiga do Sales e confirmado e aceito pela Casa de Bragança. Os documentos eram guardados e fechados com 3 chaves na sacristia de Santiago e aberto na presença de 12 homens bons, representantes das 3 aldeias mistas. Entre o Couto Misto e Tourém havia um caminho neutral com todos os direitos para pessoas, bens e mercadorias.
O juiz pagava pelos 3 povos a Portugal 30 reais em ouro, um quartinho. Sendo o Couto Misto um protetorado gerido pelos 2 países fronteiriços, Portugal e Espanha, não raramente surgiam conflitos quer por parte da Casa de Bragança, o protetor português, quer do lado espanhol, a Casa dos Condes de Lemos e Monterrey. Assim, e em determinada altura e após um desses conflitos, houve que apurar responsabilidades e podemos constatar o apuramento de um desses conflitos num documento datado de 1840. A 17 de julho de 1527, Dom João III ordenou aos corregedores de 6 comarcas do reino que mandassem fazer o recenseamento dos moradores nas povoações de jurisdição. Foram assim recenseadas as comarcas de Entre o Douro e Minho, Extremadura e Entretejo e Guadiana, estando os resultados arquivos na Torre do Tombo, em Lisboa. A 19 de agosto do mesmo ano termina o corregedor como seu representante Nicolau Seixas, que superintende e executa o recenseamento. O resultado deste censo é de 1613 fogos no concelho de Montalegre. Comparando com o censo de 1960, em que o número de fogos era 9.383, conclui-se que o incremento na região foi extraordinariamente grande. As melhorias introduzidas na agricultura de subsistência, os forais e, mais recentemente, o contrabando, foram as principais razões para esta explosão. No século XII, o Castelo da Piconha constituía-se em importante fortificação lindeira. Com a função de guarnecer juntamente com os castelos de Portelo, Montalegre, Monforte do Rio Frio e Chaves, os acessos aos vales do Rio Cavado e Tâmega. A vila de Montalegre, cabeça das terras de Barroso, continua a ser na passagem para julgado e é ainda do concelho cuja área ultrapassa 800 km², com mais de 70 km² de fronteira com a Galiza Meridional e ao longo do seu planáltico território, acomodam-se ainda 135 povoações.
Montalegre constitui um mosaico de paisagens idénicas. Podemos dizer que em cada canto há um novo encanto. Basta percorrer as nossas estradas municipais ou vicinais através do Planalto para redescobrirmos 1000 recantos admiráveis. A título de exemplo, referimos à estrada de Fafião a Cabril e daqui aos Padrões, ou a Sela e Sirvozelo. O trajeto de Paradela do Rio, a Outeiro e Parada, a travessia da Morela com visita ao Mosteiro de Pitões e à extinta freguesia de Vicente do Gerês ou ao São João da Fraga. A visita a Torém, que tanta importância teve durante a Idade Média no seu relacionamento com o Castelo da Piconha e o Couto Misto, através do caminho neutral. Uma viagem a Cervos, Arcos e ao célebre e celebrado Pindo. Mau passo do inevitável acesso à Ribeira Tâmega, que foi valha-coto de ladrões e malfeitores. Uma passagem, ainda que breve, por capelinhas carregadas de história e lenda. Do sagrado e do profano, de mistério e dogma, de misticismo e magia. Mira, Maruxinha, mira como venho, como a borracheira que não me detém. Isso era, cantava muito isso. E cantava no Parruco. Vai caparruco, trai a minha nena tola. Já não come nem trabalha, só pensando na boda. Samuel vai a gravar as nossas canções. O que diz a minha sogra, Que se lhe derrama a filha já não tem dentes nem moela. ai caralho, Eu casei-me no Aranho, guardiado aranhão. ela bonita não era pobre, sim nada. Não tinha todos os peitos. Põe a cachaça! Olha a rouquinha! A coisa preta, rapaz! A coisa está preta, porra! A coisa preta que é boa! Vê lá se isto vai bem! Vai o cinto, tio! Põe o cinto, rapaz! Oh, minha mãe, deixa a mulher a chorar. Dos filhos levo lembranças, tenho esperança de voltar.
lembrar aquela velha casinha onde ficaste a chorar. Sou português imigrante, chora, chora, linda, chora. Vou-me embora com estrangeiro, chora, linda, que eu vou-me embora. Ó português imigrante que deixaste a tua terra, faz-me lembrar um soldado quando partem para a guerra. Sim, é verdade, estamos então, digamos que na reta final. Foram 20 anos consecutivos de dedicação à freguesia, de dedicação às pessoas principalmente. Foi isso que mais me moveu e que move. É certo que muito mais poderia ter sido feito, mas reconheço que, e as pessoas reconhecem também, que houve um desenvolvimento, que houve trabalho, que houve vontade, que, enfim, que se conseguiu transformar até um pouco a freguesia. É com grande orgulho que hoje vemos passar nos jornais, nos principais jornais do nosso país, nas televisões, que volta meia volta aparecem aqui, e é com grande satisfação que vemos, que ouvimos que é uma aldeia limpa, que é uma aldeia bonita, que é uma aldeia bem preservada acima de tudo. Claro, também tivemos que ter a colaboração das pessoas, dos privados, que muito bem se o vizinho arranjava, eles gostavam de ver também a casa arranjada, e tivemos também muita sorte. Também tivemos a ousadia e a audácia e talvez um pouco de política, de termos sido contemplados com a medida Agres, o programa 20, que foi a recuperação das fachadas e telhados dos particulares, bem assim como os largos e tanques bebedouros públicos onde essa obra se desenvolvia. Foi um trabalho espetacular, foi uma ideia muito boa que nós soubemos aproveitar, que recuperamos 21 casas, ajudámos os privados, metemos dinheiro no bolso dos privados, que é muito importante, que ajuda a nossa economia também, e que desse modo nos ajudou também a desenvolver este trabalho, um trabalho que agarramos, que a Junta de Freguesia agarrou com coragem, com determinação, com muita vontade, porque realmente foi dinheiro que aqui ficou e foram obras que aqui ficaram muito bem feitas. Também no aspecto social, era de ajudarmos na recuperação da igreja. A igreja teve um projeto de recuperação num total de 80 mil euros, que só foram participados a volta de 50%. O resto teve que ser as pessoas da freguesia a apoiar, e a Junta de Freguesia, que além de ser a entidade que assinou o protocolo com o Estado, também apoiou financeiramente este projeto, que tanto dinheiro custou. Mas podemos hoje também ver ali uma obra bem feita, o restauro dos altares na totalidade, o restauro da fachada, o restauro do telhado, completamente novo. Enfim, um conjunto de obras que também ali se desenvolveu muito bom. Depois temos a outra parte, a parte que mais nos preocupa realmente, que é as pessoas e o servir bem as pessoas. Nós fizemos a remodelação total da água ao domicílio, com condutas novas, fizemos 7 captações novas, hoje temos uma água de muito boa qualidade. Eu posso aqui dizer em primeira mão que é a melhor água do concelho de Montalegre, e isto tendo em conta o resultado das análises que são feitas periodicamente. Fizemos a remodelação total da rede elétrica, que também foi uma obra que envolveu muito dinheiro. Conseguimos esticar a eletricidade até aos armazéns agrícolas, assim podemos ajudar os nossos agricultores, que são eles o grande motor da nossa aldeia. Fizemos também, para além da remodelação todas as ruas, como já disse, todas as ruas da aldeia foram mexidas, todas sem exceção, algumas já foram 2 vezes, os largos também, fizemos também os novos bebedouros, e estamos agora com um projeto muito bom, um projeto que é, digamos que é a variante à freguesia Tourém, que está a decorrer neste momento, que é uma obra que muitos ansiavam, a ver se conseguimos
de uma vez por todas, tirar os caminhões, os autocarros do meio do coração da aldeia, bem assim como os tratores agrícolas e o gado, que não terá necessidade de passarem no meio dos carros, no meio das pessoas a toda a hora. E pronto, penso que isto será o essencial, que será aquilo que mais nos marcou, e desejo a quem me suceder que faça mais que eu, que trabalhar vai ser difícil porque eu dediquei-me quase exclusivo a isto porque gosto. Quem vier que faça um trabalho que entender, mas que seja, faço votos para que seja ainda superior ao meu. Portugal está um bocadinho descaradas, um bocadinho. A mulher agarra só o homem, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Pior que nós, entende? E eles dizem, Jesus, a minha patroa, a madrinha, não gostava nada de fazer isso. Era em setembro nos anfiteatros vazios, na alameda que subia por onde nos devíamos encontrar, e não estavas. Som, 1, 2. Os primeiros vestígios de povoamento retomam à Idade da Pedra.
Esta região, a norte do Rio Douro, era habitada por uma tribo celta. Dá-se a invasão romana e cerca de 200 anos após o início é finalmente conquistada. As mais longínquas e serranas. Os primeiros vestígios de povoamento remontam à Idade da Pedra. Os conflitos, houve que apurar responsabilidades e podemos constatar o apuramento de um desses conflitos num documento datado de 1840. Isto assim... é muito, se calhar. Porca da cabra mal parida. Veja a inspiração desta... Podes começar ou... Já está? Tem uma potência vai na motoreta. Engraçado, não é? Samuelzinho. Amale. Vamos às vezes achar chance. Ai, mulher. Às vezes achar chance. Diz-me assim, a vocês falam tão mal. Ai, mulher, eu não quero muito. A mulher diz-me mal falas. Sim, homem, sim que te quero muito. Depois, depois me queres muito, podia-me dar aqui um beijinho no cu. Ai, que